Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Peter e agora vamos para a função exponencial. Vimos que a gente tem uma série de propriedades, de consequências que envolvem a noção de potenciação e elas vão nos auxiliar principalmente no que tange a descoberta dos pontos quando a gente vai estabelecer o parâmetro de uma potência em relação a uma outra variável, ou seja, compor uma função exponencial. Além disso, vamos também trabalhar com a questão das equações exponenciais. Descobrir o valor de uma determinada variável quando na potência aparece esse valor de x. A variável vai aparecer agora no expoente de uma função. Bom, primeiramente, qual é a definição da função exponencial? Bom, uma função exponencial, pessoal, ela é toda função de domínio real e contradomínio real não negativo. Aliás, real positivo. Muito cuidado. Ah, Peter, preciosismo, você fala não negativo e positivo, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, pessoal. Quando você diz real não negativo, significa que o zero pode entrar. Quando você fala real positivo, significa que é só números positivos. O zero não entra nessa situação. A formalização disso, a forma de representar isso dentro do seu conjunto, é com esse asteriscozinho aqui, ó. Aqui nós dizemos que é uma função de domínio real e contradomínio real positivo. Por que eu sei que é o real positivo? Porque tem o símbolozinho de mais aqui e tem esse asterisco. Esse asterisco significa que o zero não pode aparecer na sua função, tá? Não é parte do seu contradomínio. Então, até para a gente trabalhar com a questão de função inversa aqui, para minha função ser bijetiva, ou bijetora, a gente já define o contradomínio como sendo o conjunto dos reais positivos. Por que a gente fala isso, pessoal? Na aula de potenciação, a gente viu uma série de propriedades, de consequências, mas a gente não transitou pelas bases que uma potência tem para determinar um valor de potência, um determinado resultado da potenciação quando a minha base tiver alguma particularidade. A gente trabalhou sim com bases quaisquer, né? Chamamos lá de base A e base B. Essa base ela pode ser um número positivo, inclusive um número positivo transitando entre 0 e 1, que vai fazer uma diferença muito grande, porque se a minha base da potência estiver entre 0 e 1, à medida que eu vou aumentando o meu expoente, o meu resultado vai diminuindo, tá? Quando o número é maior que 1, à medida que a potência vai aumentando, que o expoente vai aumentando, o resultado final, a potência também aumenta, tá? Agora, nos números negativos a gente tem uma certa condição aqui para a gente observar. Se a minha base for um número negativo e o meu expoente for um número par, o resultado final da potência é um número positivo, tá? Todo número negativo elevado a expoente par tem por resultado um número positivo. Isso se dá por causa do joguinho de sinal, né? Do tal famoso menos com menos. Se eu pegar, por exemplo, menos 3 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que fazer menos 3 vezes menos 3. E menos com menos dá mais. Então, quando a gente tem uma quantidade par de termos na multiplicação, o resultado final sempre vai ser um número positivo. Da mesma forma, quando a gente pegar um número negativo e elevar a um expoente ímpar, o resultado final sempre fica negativo, tá? Então, a base ser um número ímpar vai fazer com que o meu resultado final de potência ele oscile. Fique algo oscilante entre números positivos e números negativos. Para que a gente evite de ter um gráfico muito doidão, né? Parte positiva, parte negativa, oscilando sistematicamente, a gente define a função exponencial apenas para os valores positivos. Então a gente não vai ter na base um número negativo. Vai ser uma função do tipo f de x igual um certo número elevado a x, tá? Esse x pode ser qualquer número real, que está dado lá no domínio, e a minha base A é qualquer número real, desde que ela seja maior que 0 e diferente de 1. Uai, Peter, beleza, maior que 0 a gente entende, porque se for um número menor que 0, o negativo vai oscilar. Por que não pode ser 1? Galera, se o 1 for a base, o número 1 elevado a qualquer expoente tem por resultado final 1. A minha função seria uma função constante. 1 elevado a 2, 1. 1 elevado a 3, 1. 1 elevado a 7 milhões,
dá 1. Então, todos os resultados seriam iguais a 1. Por isso, a gente, para não comprometer o modelo, a curva que representa o gráfico de uma função exponencial, a gente vai trabalhar apenas com os valores positivos, certo? Então, condição primeiro, base maior que 0, diferente de 1. Os meus resultados, a minha imagem que está dentro do contradomínio, sempre vai me gerar um número positivo. A nível de gráfico, o que quer dizer que a imagem vai gerar sempre um número positivo? Que o gráfico da minha função, ela nunca vai passar abaixo do eixo x. Ela vai estar sempre acima do eixo x, né? E como é maior que 0, não tem como resultado de uma potência o número 0, se eu pegar um número qualquer e multiplicar repetidas vezes por ele, o resultado não tem como dar 0. Então, esse gráfico da função, ele sequer intercepta o eixo x, tá? Coloquei para vocês 2 exemplos, a gente não tem nem muita coisa, a gente tem algumas situações que são específicas. Primeiramente, o gráfico de uma função exponencial é uma curva cujo nome dela é hipérbole, tá? Inclusive, quando a gente for para o nosso curso de geometria analítica, a gente vai fazer o estudo de uma hipérbole. A gente vai relacionar os pontos do sistema cartesiano de eixos com a questão desta curva específica, né? A geometria analítica, na verdade, ela serve exatamente para isso. É para a gente analisar algebricamente alguns elementos geométricos, né? Bom, coloquei para vocês, então, o nome da curva. O nome da curva é hipérbole. Essa hipérbole, que aqui eu dei 2 exemplos para vocês, ó, que são essas 2 curvas aqui, são chamadas de hipérboles. Inclusive, tem a figura de linguagem na língua portuguesa, né, da hipérbole, né, que eu não sou detentor do conhecimento da língua portuguesa para falar para vocês, mas eu sei que tem a questão até de um certo exagero na hipérbole, né? Você vem e de repente cresce drasticamente a partir de um determinado ponto, ou decresce drasticamente a partir de um determinado ponto. Isso a figura de linguagem da língua portuguesa está baseada exatamente no formato geométrico da hipérbole. A hipérbole sempre passa pelo ponto 0,1, ou seja, qualquer que seja a sua função exponencial, quando você jogar o x igual a 0, o y dá igual a 1. E isso tem um motivo, galerinha. Lá na aulinha passada, lembra que eu falei que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Inclusive, citei até eu dançando hula-hula com a mão na nuca, essas coisas todas. Toda vez que você elevar um número a 0, independente da base, elevar o resultado a 0, a potência vai gerar para a gente o número 1. Então, o ponto 0,1, ele é ponto do gráfico sempre. E é sempre o lugar onde o gráfico vai cortar o eixo das ordenadas. Então a gente já tem mais ou menos uma noção de como que vai estar isso dentro do sistema cartesiano de eixos. Ela nunca intercepta o eixo x e sempre corta o eixo y no ponto 0,1. Existem 2 tipos de hipérbole que são oriundos de uma função exponencial. É a hipérbole crescente e a hipérbole decrescente. Quando que a hipérbole vai ser crescente? Bem, pessoal, a função ela vai ser uma função crescente. A função vai ser crescente, a hipérbole ela vai estar subindo, baseando-se no famoso azinho lá, ó, da definição. Quando o número a, que aqui lembrando, o a é um número pertencente ao conjunto dos números reais. Quando esse cara for um número maior que 1, a sua função sempre vai ser crescente. Até mesmo porque eu já te contei que uma potência, quando você vai multiplicar um número por ele mesmo e esse número for maior que 1, a tendência dele é aumentar drasticamente. Ele evolui em progressão geométrica, em PG, né? A gente está estabelecendo um fator multiplicativo com um crescimento acelerado ali. Então, ela vai vir na função crescente rente ao eixo x para valores negativos, porque o meu x pode assumir valores negativos. Ela vai vir no rente ao eixo x. Quando está chegando próximo do eixo y, ela começa a crescer passando pelo ponto 0,1 e depois ela tem um crescimento um pouco mais acentuado. À medida que a gente vai aumentando o valor de x, a gente também vai aumentando essa potência. Já se a minha referência, a base da potência, for um número compreendido entre 0 e 1, a minha função ela vai ser decrescente. Ela vai vir de uma forma de decrescimento drástico, passar pelo ponto 0,1 e aí ela vai começar a ir muito próximo do eixo x. Só lembrando, tanto aqui ó, na decrescente, que ela vai próximo do eixo x, quanto na crescente, que ela já vinha próximo do eixo x, o valor vai ser muito próximo
vai quase tangenciar o eixo x, mas nunca vai chegar a tangenciar, uma vez que nunca o meu f de x, o meu resultado da função, vai ser o número zero. Lembrando que o f de x é igual a zero apenas naquele valor onde a função se anula. No caso dessas funções exponenciais, nunca ela irá se anular, tá? Então, quais são os elementos principais que você precisa saber em relação a uma função exponencial? Primeiro, o nome da curva que ela determina, uma hipérbole. Sempre ela passa pelo ponto 0, 1. Toda vez que o x for igual a zero, o y é igual a 1, pois qualquer número elevado a zero tem por resultado 1. Se a base da sua função for um número maior do que 1, ela é crescente. Se a base for um número compreendido entre 0 e 1, como no caso aqui meio, que é igual a 0,5, e ela for a base da sua função, decrescente, certo? Não temos nem muita condição de ficar pontuando situações. Geralmente, os caras vão te dar uma situação, problema, que tem uma condição muito grande de intertextualidade, né, de contextualização, a bem da verdade. Né? Uma colônia de bactérias cresce obedecendo uma função exponencial do tipo tal e tal, onde o x aparece lá na potência. E aí o cara vai te pedir, depois de tantas horas, quantas bactérias a gente tem. Então ele vai te pedir um ponto dessa função exponencial. Né? Pode ser que esse ponto esteja relacionado ao gráfico e você vai ter que analisar o gráfico, ou pode ser que quando você atribuir os valores pedidos, você chegue em uma equação onde a variável aparece exatamente no expoente. Tá? Quando isso acontecer, pessoal, você tem uma equação exponencial. Equação exponencial é exatamente o que você precisa para resolver qualquer situação inerente à função. Você precisa descobrir valores das variáveis quando elas aparecem também no expoente de uma função. Tá? Basicamente, são 3 tipos de equação exponencial. Coloquei aqui para vocês 2 exemplos, a gente vai resolver mais do que um, porque, na verdade, resolver equações exponenciais é colocar a mão na massa, é a gente entender o que o cara está te falando. Esse primeiro tipo aqui, ó, é inclusive o tipo mais simples de equação exponencial que a gente tem, que é quando as bases dos dois lados da igualdade são a mesma, tá? Gente, bases iguais em uma igualdade de potências automaticamente gerarão expoentes iguais. Se 3 elevado ao monstro é igual a 3 elevado ao filho do Satanás, o monstro é igual ao filho do Satanás, tá? Porque se as bases são iguais e os expoentes são iguais, obrigatoriamente as potências também o serão. Então, neste caso, você precisa igualar os dois expoentes. 2x menos 1, que é o expoente do primeiro termo, igual a x mais 5, que é o expoente do segundo termo. Equaçãozinha do primeiro grau, simples de resolver. Quem tem x para um dos lados da igualdade, quem não tem vai para o outro. Teremos então que 2x menos x é igual a 5 mais 1. 2x menos x dá x, 5 mais 1, 6. Esse é o seu conjunto solução, é o número 6. De fato, se você jogasse 6 lá em cima, ó, 2 vezes 6 dá 12, menos 1, 11. A potência seria 3 elevado a 11. Se eu jogar 6 aqui do outro lado, ó, 6 mais 5, 11. Opa, 3 elevado a 11, de fato é igual a 3 elevado a 11. Tá tranquilo. Esse é a equação exponencial do primeiro tipo. O que caracteriza uma equação exponencial do primeiro tipo? As bases já estarem iguais. Então você vai ter que simplesmente igualar os expoentes. Já em equações exponenciais do segundo tipo, nós temos ali 2 igualdades de potências, ou de uma potência e um número, onde não necessariamente elas estão na mesma base. Mas aqui nós temos um recurso extremamente interessante. A gente pode verificar que 25 e 625, todos eles são potências de um mesmo número, uma mesma base. Titi já vai te dar aquele bizu. Toda vez que aparecer uma situação como essa, fatório o maior dos números que está aparecendo. No caso, o maior dos números é o número 625. Certo? Fatorando 625, perdão, tá? Lembrando que fatorar é dividir por fatores primos, tá? Os menores possíveis. Por exemplo, aqui dá para a gente dividir por 5.
625 dividido por 5 dá 125. Dividido novamente por 5 dá 25. Mais uma vez por 5 dá 5. E finalmente por 5 dá 1. Então até que esse número chegue em 1, eu precisei do 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ele é a mesma coisa então que 5 elevado a 4. Tá? Então, às vezes o cara vai te dar um número mediante uma forma de número muito grande. Você pode trabalhá-lo na forma de potência. Para transformá-lo para uma forma de potência, basta fatorar esse número. Da mesma forma como eu fatorei o 625, eu até sugeri que fosse o maior primeiro, exatamente para que nós víssemos que vai aparecer o menor deles aqui também. O 25 apareceu lá na potenciação. Só que o 25 eu usei só dois 5, perdão, até chegar nele. Então 25 eu posso falar que é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Esse 25 é quem estava elevado a x menos 2. Menos 2, Peterzinho. Isso vai ser igual a 1 sobre a raiz cúbica de 5 elevado a 4. Ah, para que esse passo então? Para que a gente, assim como no primeiro exemplo, transformasse todo mundo para a mesma base. Tá? Agora é onde entra a magia da nossa aula lá sobre potenciação. Vamos fazer o uso das propriedades. Aqui agora, ao meu ver, surgiu uma potência de potência, onde eu posso conservar a minha base e multiplicar os expoentes. Atenção, pessoal! Peter não tinha parênteses. De onde que você tirou esse parênteses? Exatamente para mostrar que o que eu estou fazendo é pegando este 25, que estava elevado a x menos 2, e transformando em 5 ao quadrado. Não é só o 2 que está elevado a x menos 2, é o 5 ao quadrado. Tá? Fazendo a potência de potência, multiplicando os expoentes, nós vamos ter 2x menos 4. Já este outro camarada aqui, ó, é um radical. Também contei para vocês que um radical pode ser escrito na forma de potência de modo que o expoente vira numerador e o índice do radicando vira denominador. Então, na verdade, esse cara aqui de baixo é a mesma coisa que 5 elevado a 4 terços. Só que ele está lá no denominador, eu posso trocar os dois de lugar. Para trocar por uma das consequências, basta a gente mudar o sinal do expoente. Então esse cara aqui é a mesma coisa que 5 elevado a menos 4 sobre 3. Peter, por que o menos? Porque ele estava no denominador e para eu passá-lo para o numerador eu mudo o sinal do expoente. Por que o 4 terços? Pois qualquer radical pode ser escrito na forma de expoente fracionário, de modo que o numerador é a potência e o denominador é o índice do radicando. Desta forma, nós chegamos aqui ó, em duas potências com a mesma base. Basta eu igualar agora as duas. Ó. 2x menos 4 igual a menos 4 sobre 3. Ai, fração, eu tenho medo, eu vou me jogar na frente do transurbano. Não, não faça isso. O 3 está dividindo o lado da igualdade inteirinho. Eu vou passar multiplicando para o outro lado. 3 vezes 2 dá 6x. 3 vezes menos 4 dá menos 12, tudo isso igual a menos 4. Tá? Passando 12 para o outro lado, vai ficar 8, né? 12 menos 4 dá 8. Passando 6 dividindo, 8 sextos vai chegar num resultado igual a 4 sobre 3. Tá? Então, esse é o meu conjunto solução, 4 terços. O importante não é o resultado aqui, o importante é o processo que você desenvolveu. Toda vez, então, que aparecer uma equação exponencial, onde as bases não são iguais, mas elas são potências de uma mesma base, eu tenho que fatorar os números de modo a transformá-los numa mesma base para que eu possa utilizar-me do primeiro tipo de equação, que é simplesmente deixar de lado, não é que eu estou deixando de lado, né? Eu já estou considerando a igualdade das bases para levar em consideração também a igualdade dos expoentes, tá? Essa é a equação do segundo tipo. Na próxima aula nossa, a gente vai falar um pouquinho sobre equações do terceiro tipo, que são um pouquinho mais elegantes, por assim dizer, uma vez que a gente vai ter que fazer uso da incógnita auxiliar e também trabalhar um pouco sobre inequação exponencial. Espero você lá. Valeu!